Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de 3 dias com o nosso trido, depois de 3 dias de oração, depois de 3 dias nos preparando para a festa de Santa Rita de Cássia, dia 22 de maio, é celebrado no mundo todo a festa de Santa Rita. Santa Rita seguramente é uma das santas mais conhecidas, uma das santas que é mais invocada, uma das santas mais amadas de todo o mundo. Porém, existem muitas pessoas que não conhecem muito a história de Santa Rita. E você que acompanhou o nosso trido, você que é devoto de Santa Rita, ou você que é católico e é apaixonado e quer conhecer mais a vida dos santos, Rita seguramente é uma pessoa que vai lhe encantar. A história de Santa Rita seguramente vai tocar o seu coração. Nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos voltar para o século XIV, para o ano de 1381, em uma região montanhosa da Itália chamada Úmbria. Havia um casal muito devoto, um casal muito piedoso, um casal muito simples, ambos analfabetos, Antônio e Amata. Eles tiveram uma filha chamada Rita. E Rita, desde a sua infância, desde criança, tinha um grande sonho, um grande desejo. Ela queria ser freira, ela queria ser religiosa. Porém, como era costume naquela época, os pais já haviam escolhido o marido para Rita, já haviam escolhido o esposo para a filha. O nome dele era Paulo. Ela, obediente, como deveria seguir aquilo que era um costume, aquilo que era a vontade dos pais, se casou. E aquele homem tinha um temperamento muito difícil, aquele homem tinha um temperamento muito violento. Durante muitos anos de casamento, Rita conviveu com um homem que era adúltero, com um homem que era alcoólatra. Porém, ela nunca desistiu de rezar pela conversão do seu marido. Ela nunca desistiu de rezar pela salvação daquela alma. E conta a história que um dia ele se converteu. Se converteu e mudou de vida e se tornou um grande exemplo naquela vila. E Rita, de repente, passou a ser considerada e conhecida como uma grande conselheira, orientadora de mulheres que tinham o mesmo problema, que queriam rezar pela conversão do marido. Então, Rita aconselhava, Rita, uma mulher de muita oração. Rita e aquele homem, Paulo, também tinham 2 filhos, 2 homens. Porém, de repente, aquele homem, em uma das suas saídas, em um dos dias que ele saiu à rua, aconteceu um grande desastre. 2 dias ele não aparecia em casa. De repente, os filhos de Rita encontraram um pai morto. O pai havia sido assassinado. Naquele momento surgiu no coração daqueles 2 filhos um grande desejo de vingança, uma grande revolta. Aqueles 2 rapazes estavam determinados a vingar a morte do pai. Rita, que já havia sofrido com um marido adúltero, violento, alcoólatra, agora estava sofrendo porque sabia que os filhos poderiam se tornar assassinos. E conta a história que ela rezou e pediu e suplicou muito para que aquilo não acontecesse. Em um dos momentos de oração ela disse a Jesus: se os meus filhos de fato forem cometer um assassinato e forem perder a sua alma, eu prefiro que eles morram. Conta a história que aqueles jovens ficaram doentes. Depois eles se converteram, passaram a amar e respeitar a Deus. Porém, aconteceu também a morte daqueles 2 jovens. Quando eles morreram, uma grande tristeza para o coração da mãe. Havia perdido o marido, havia perdido os 2 filhos. Ela estava sozinha. Então ela decidiu colocar em prática aquilo que era o sonho de infância. Ela decidiu ir para o convento. E o convento que havia sido escolhido era o convento das monjas agostinianas. Porém, as irmãs ficaram com muito medo de receber uma mulher que havia sido casada com um homem que era violento, adúltero, alcoólatra. E aquilo era algo inédito. Os conventos não aceitavam mulheres casadas, mulheres que eram viúvas. Então as irmãs tinham uma grande reticência. As irmãs não queriam aceitar Rita. Conta a história que uma noite, quando Rita estava sonhando, quando Rita estava dormindo, ela teve como que um grande êxtase. E 3 santos apareceram a ela e disseram: Rita, levanta-te. São Francisco de Assis, São Nicolau
e São João Batista. Rita caminhando pelas ruas da cidade durante a noite como se fosse em êxtase. Quando ela percebeu, ela estava dentro do convento. E dentro do convento as irmãs não tinham mais nada o que fazer, como colocá-la para fora, como que ela entrou, o que fazer agora. Então ela estava no convento e seria religiosa. Porém a sua superiora, a madre local, tinha no coração que Rita não seria obediente. Talvez aquilo era apenas uma fuga, talvez aquilo era apenas um desejo humano e não vontade de Deus. Então, para testá-la, a madre fez um pedido. Naquele convento havia um toco, um pedaço de madeira, um toco de uma vinheira que havia morrido já fazia muito tempo, apenas um pedaço de madeira comum. E a superiora diz: Rita, regue esta planta, esta madeira por 1 ano. E aquilo era humilhante. Porém, Rita, tranquila, serena e fiel, durante 1 ano ela regava aquele pedaço de madeira. Durante 1 ano ela fazia aquele mesmo exercício. Qual que não foi a surpresa? A surpresa foi, depois de 1 ano, aquilo se tornou uma vinheira. Depois de 1 ano, aquela árvore gerava uvas, vinho. Aquela árvore que era apenas um toco pode ser vista até hoje no mosteiro de Santa Rita, em Úmbria, na cidade de Cássia. Aqueles que já foram a Cássia, aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer a visita, a igreja de Cássia é bem no alto, você pega como se fosse um elevador, precisa andar pelas ruas assim muito estreitas, sobe, sobe, sobe. Lá em cima tem a igreja, uma igreja circular, belíssima, missas contínuas, e para quem está entrando na igreja, do lado esquerdo da igreja nós temos um mosteiro, que é aberto algumas vezes durante o dia, e lá tem a vinheira, um grande milagre. Porém, aquilo não era tudo. Rita, ela trazia um desejo no coração de ser simples, de ser obediente, de sofrer aquilo que Jesus havia sofrido. Ela tinha um desejo de passar na carne um pouco do sofrimento que Jesus havia passado. Então Rita fez um pedido a Deus. Ela queria sofrer como Jesus. De repente, um espinho, algumas pessoas dizem que é um espinho da cruz de Cristo, um espinho foi cravado na testa de Rita. E aquele espinho gerou dores, aquele espinho gerou febre, aquele espinho gerou sofrimento por aproximadamente 15 anos, durante muito tempo. Ela ficou aproximadamente 40 anos no convento. Conta a história que aquilo gerou uma ferida tão grande que causava repulsa, era até perigoso para as outras irmãs. Então Rita ficava sozinha e fazia jejuns, oração e penitência. De repente, no ano de 1457, quando ela já tinha aproximadamente 75 anos de idade, quando ela estava no seu quarto sozinha, o sino daquele convento começou a tocar, começou a bater, sozinho, algo inexplicável. Uma irmã que tinha um problema, uma paralisia no braço, um problema em um dos seus braços, entrou naquele quarto de Santa Rita. E de repente, percebendo que Rita havia falecido, num ato de desespero, abraçou Rita. E quando ela abraçou, aquele braço foi recuperado, aquele braço foi curado totalmente. No local daquela ferida, apareceu apenas uma mancha, um símbolo vermelho. No local daquele, ao contrário daquele odor que era muito forte, o convento e a redondeza, se espalhou um grande perfume, um perfume de rosas. Ali falecia Rita e nascia Santa Rita de Cássia, conhecida no mundo todo como a Santa das Causas Impossíveis. Aquelas mulheres que rezam pela conversão do marido, aquelas mulheres que rezam pela conversão dos filhos, seguramente encontrarão em Santa Rita uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande força para que elas vivam a missão de cada uma delas. Santa Rita, intercede por cada um de nós. Que Santa Rita seja sua amiga, que você conheça a vida dos santos e que você perceba, não precisa ser religiosa, quem for, louvado seja Deus, mas que na sua vida, no seu contexto, você também pode ser santo. Santa Rita de Cássia, rogai
por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção